Olá pessoal, vou apresentar para vocês aí mais uma videoaula dentro do curso de Introdução ao .NET, né, o ASP.NET. Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz uma conexão com o banco de dados e faz as operações simples, né, que é o CRUD, que é inserção, recuperação, exclusão e edição de registros, tá? Eu vou mostrar aqui dentro de uma tabela só, uma coisa bem objetiva, tá? Porque a videoaula é para poder mostrar como que a gente conecta e como que a gente executa essas operações e retorna essas operações para a nossa aplicação, tá? Bom, vou abrir aqui o Visual Studio. File, New, Website, ok? Vou criar aqui um ASP.NET Website, File System, né? O local que eu quero, Website DB, tá? Visual C#, .NET Framework 3.5, ok? Criei a aplicação. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos fechar aqui a tela, vamos criar aqui a nossa base de dados. Create New SQL Server Database, tá? Vou colocar aqui, ó, ./SQL Express. O ponto pode ser localhost ou o nome da própria máquina, o nome da sua máquina, por exemplo, o nome do servidor e /SQL Express, porque o meu banco de dados é SQL Express, o gratuito, né, da Microsoft. Ele exige que a gente coloque qual que é o nome da instância que a gente quer trabalhar. Bom, vou criar aqui web cadastro, tá? Ou então vou fazer melhor. Cadastro. O nome da minha base de dados é cadastro, tá? Então, ok. Vou criar a base de dados. Vocês vão ver que cria a base de dados aqui, ó. Tá? Opa, não. Eu vou criar agora uma tabela, tá? Vai se chamar cliente, então ID cliente vai ser inteiro, nome, tá? Data, cadastro. E vamos colocar aqui um status, ok? Bom, nome, eu vou colocar aqui um varchar de 150, porque o nome pode ser grande, vou deixar 100 mesmo. Data de cadastro, tipo é datetime, e o status nós vamos colocar um char, tá? Nenhum campo pode ser nulo, tá? E o ID cliente, nós vamos marcar ele como chave, ok? E vamos colocar ele como identity. Por que identity? Porque ele é autoincremento. À medida que a gente vai incluindo registros, ele vai criando um novo código automaticamente. Vou colocar aqui o nome da tabela cliente, ok? Bom, maiores detalhes sobre banco de dados, relacionamentos e tudo mais, tem uma videoaula só para isso, tem um curso de SQL Server só para isso, tá? Para que a gente possa estar detalhando. Então, cada videoaula eu procuro focar no meu assunto, né, da videoaula, para que não se perca. Então, criei aqui uma tabela, ID, tá? Beleza? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar, na default ASPX aqui, nós vamos criar 3 campos aqui na tela, ok? Vamos colocar aqui um label, um text box, tá? No label vai ser nome, tá? O nome efetivo do label, né, não importa muito, tá? O que me importa é o nome do text box. Então, vamos colocar aqui, ó, txt nome, ok? Vou copiar e colar aqui, ó. Eu vou colocar a data de cadastro automática, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Opa, aqui. Vou colocar assim, ó, status, tá? 2 pontos. E aqui não vai ser um text box, vai ser um drop-down list, tá? Nesse drop-down, edit itens, né? Eu mostrei na videoaula como é que a gente cria itens aqui. Vou colocar aqui ativo, o valor vai ser A. E no list item eu vou colocar inativo, no outro item eu vou colocar inativo. Então, a letra I, ok? Então, vou trazer aqui o ativo, está selecionado, beleza? Então, eu trouxe aqui as informações. Eu não vou incluir data, porque a data vai ser automática, tá?
E não vou incluir o código, porque o código também é automático. Então, eu vou colocar aqui um botão, ok? Esse botão vai ter o nome de btn salvar. E eu vou ter aqui, ó, salvar, ok? Bom, primeira coisa, vou clicar 2 vezes no meu botão salvar e ele vai criar um método para mim, tá? Lembrando que aqui eu estou ensinando como que a gente vai conectar numa base de dados, como que a gente vai incluir, né? E como que a gente vai excluir e retornar dados. Eu não vou mostrar para vocês desenvolvimento em N camadas, tá? Nem nada disso, porque eu tenho um curso que vai ser voltado só para isso também, tá? Então, vou criar aqui, ó. A primeira coisa que a gente cria quando a gente precisa de uma conexão com o banco de dados é a connection string, tá? A melhor forma disso é deixar a connection string lá na base de dados, lá no webconfig. Bom, então, vou criar aqui, primeira coisa, connection string. Bom, ele tem um namespace, né? Então, nós vamos colocar aqui using system.data, ok? Aí agora eu tenho SQL connection, né? SQL connection. Preciso de um outro namespace, tá? Que é o system.data.sql client, tá? Então, criei 2 namespaces só para conexão até agora, data e SQL client. Então, eu tenho aqui SQL connection new SQL connection. New SQL connection, abre parênteses, ele me espera aqui, ó. Ele me pede, né, a conexão ao banco de dados. Bom, como é que a gente descobre qual que é a connection string? Bom, já que eu estou aqui, eu posso vir aqui, ó, clicar com o botão direito, propriedades, e aqui está a minha conexão, ó. Connection string está aqui. Então, o que a gente tem que alterar é o seguinte, ele fala que não está legal, tal, por causa do endereço. Então, o que a gente faz? Coloca um arroba para ele aceitar esse endereço todo aqui, tá? Então, isso é coisa do C#, ok? Bom, vou fazer melhor. A connection string não costuma ficar no código, porque tem várias alterações e tudo mais. O pessoal não gosta de colocar no código. Então, nós vamos colocar lá no webconfig. Como é que a gente coloca no webconfig? Nós vamos abrir aqui, vamos no webconfig, e eu tenho aqui um node, né? Connection string. Eu vou abrir ele, vou fechar aqui logo embaixo e vou adicionar, olha aqui, ó, add, tá vendo? Name, eu vou colocar aqui, ó, com, tá? Pode ser qualquer nome, tá? E vou colocar a connection string, aquela que eu peguei. Tá vendo que legal? Bom, como é que eu vou acessar a minha connection string aqui? Fácil. Nós vamos vir aqui, ó, configuration manager connection string e coloco o nome da connection string, que é toString. Tá vendo que legal? Ele vai lá no meu webconfig e traz essas informações. Bom, para que eu não precise colocar esse nome todo aqui, eu posso vir aqui, ó, e colocar o using system.configuration, ponto e vírgula. Tá vendo? Aí eu não preciso colocar aquele nome todo que estava aqui. Tá? Então, configuration manager, configuration, pronto. Agora nós já temos a conexão com o banco de dados. Bom, mas eu preciso fazer alguma coisa com essa conexão, senão não adianta, né? Então, nós precisamos de um comando de banco de dados, né? Para poder ir lá e executar efetivamente o comando na base de dados. Então, nós temos o SQL command, tá? O SQL command, vamos colocar aqui command, é o cara que executa um comando lá na base de dados. Bom, o que ele me pede como parâmetro? Ele me pede o comando, né, a query, mais a conexão. Então, eu vou passar aqui para ele a connection. Qual conexão? Essa que eu acabei de criar, tá? Então, eu passo para ele qual que é a conexão. Mas ele está me pedindo o comando. Então, eu vou colocar aqui, ó, select asterisco from cliente. Estou selecionando todos os clientes de lá. Só que o que eu preciso para retornar dados na minha base de dados, eu preciso de um data adapter que vai preencher um dataset. O que é isso, tá?
Vou explicar para vocês, calma. Eu tenho aqui data, eu tenho que criar um using aqui, né? Colocar um namespace system.data.common, tá? Ele fica dentro do common, data adapter. Então, para retornar dados, eu crio um data adapter, tá? O que esse data adapter faz? Data adapter, new, data adapter. O que ele me pede aqui como parâmetro? Nesse momento, a gente não vai colocar nada. Data adapter, ele por enquanto, não serve para nada, tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte, não precisa de construtor, tá? Senão dá erro. O que a gente precisa? De um dataset. Bom, gente, o que é um dataset? Muita gente não sabe o que é um dataset, tá? Nós temos dentro do .NET, tá? Nós temos dentro do .NET, nós temos dataset, data header, data table. Eu vou estar explicando cada um desses para vocês, tá? Bom, o que é o dataset? O dataset é um conjunto de tabelas. Dentro do dataset eu consigo colocar várias tabelas, tá? Eu consigo colocar vários objetos desse aqui, ó, data table, tá? Então, se eu tenho vários data tables, eu posso colocar tudo dentro de um dataset. Ou então, se eu retorno lá no meu SQL várias tabelas, ele coloca dentro do dataset. Então, o dataset é um conjunto de tabelas, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui agora o seguinte. Eu preciso fazer com que o data adapter, tá? Preencha o meu dataset. Então, eu tenho um método aqui chamado fill. O que eu passo para o método fill? Eu coloco aqui no método fill o meu dataset que eu quero que ele preencha, tá vendo? Dataset, ok? Só que aqui, ó, no constructor do dataset, eu preciso passar para ele, tá vendo? Um nome para o meu dataset. Eu posso colocar qualquer coisa. Eu posso colocar, por exemplo, cliente. É o nome do meu dataset, ok? Bom, parece um pouco complicado, gente, mas não é, tá? Então, o que eu vou estar explicando tudo de novo, que aí vocês vão entender. Opa! Espera aí só um minuto. Aí vocês vão estar entendendo. Bom, dentro do dataset eu tenho várias propriedades, vários métodos e tudo mais, tá? Bom, dentro de todos esses métodos aqui, o que a gente utiliza mesmo é o fill, porque ele preenche o nosso dataset, que é passado como parâmetro, ok? Bom, dentro do command, o que eu tenho command? Eu tenho command.execute nonQuery. Execute nonQuery, ele não retorna nada, tá? Execute reader, ele retorna um data header, que eu vou estar explicando. Execute scalar, ele retorna a primeira coluna da primeira linha. Execute XML reader, que ele retorna um XML. O data adapter, ele vai lá na minha base de dados, executa uma determinada função e retorna para o meu dataset, né, nesse caso, que eu estou passando aqui o fill, ele preenche o dataset com os dados que ele trouxe lá da query, tá? Da conexão, né? Da query que eu executei na base de dados, tá? O data adapter, SQL data adapter, que a gente vai precisar, tá? Desculpa, não é só o data adapter, mas é porque o data adapter ele é genérico. Então, nós queremos o SQL data adapter para poder trabalhar com isso. New SQL data adapter. O que a gente vai colocar aqui como parâmetro do data adapter? É o command, tá vendo? Olha lá, o command, vírgula, né? Que eu tenho aqui ele como command, ok? Ou eu mesmo posso passar o comando aqui direto, ó, select asterisco from cliente, tá? Então eu posso passar isso também como parâmetro. Mas eu não vou passar não, eu vou passar o command porque a gente criou o command ali, né? Então, ok, criei o command, vou vir aqui no meu dataset e vou dar um fill nele. O que vai acontecer? Ele vai executar esse select lá na nossa base de dados, tá? E vai preencher esse dataset com as informações. Bom, e agora eu preciso exibir esses dados que eu retornei. Então nós vamos vir aqui, ó, vamos arrastar para cá, na aba Data, um Grid View. Nesse Grid View, eu vou colocar o nome dele de GRV Clientes, tá? E tem uma propriedade no Grid View que se chama Auto-Generate Column. O que é o Auto-Generate Column? Todas as colunas que retornar no meu dataset, que for do meu select, ele vai criar automaticamente essas colunas, vai criar sozinho essas colunas, não precisa ficar criando na mão, tá?
Eu vou mostrar para vocês, tá? Como isso funciona e depois a gente, se vocês quiserem, vocês podem estar criando aí na mão e cada uma das colunas. Então, eu vou voltar aqui no meu código e vou colocar aqui, ó, grid view cliente data source. Bom, o que é o data source, gente? O data source é a fonte de dados, é como o próprio nome diz, fonte de dados. É aonde que o grid view vai buscar informações para poder ser preenchido. Tá? Então, ele vai buscar informações do dataset, porque o dataset foi retornado pelo select asterisk from client. Então, nós vamos vir aqui, ó, depois que eu seto o data source, não é o suficiente. Eu tenho que dar um bind, data bind, no meu grid. Para quê? Para que ele busque efetivamente todos os dados do dataset e seja preenchido. Tá? Bom, até então, até esse momento aqui, a gente já consegue fazer uma conexão com o banco de dados e um select lá. Apenas recapitulando, o que acontece? Eu tenho um SQL Connection, né, que eu crio a conexão. E aonde está a minha conexão? Minha conexão está no webconfig, tá? Criei a conexão, agora eu tenho um command. Eu crio o comando que eu quero executar no banco de dados. E o que eu passo como parâmetro para o comando? Eu passo a conexão. Depois eu crio um dataset, que é onde vai ser retornado os dados, e coloco um nome aqui para ele qualquer. Posso deixar em branco também, tá? Não tem problema não. Eu vou criar aqui um dataset onde vai ser colocados os dados, onde vai ser retornados esses dados. E depois eu crio um SQL Data Adapter. O que o Data Adapter faz? Eu passo para ele o comando, né, o objeto command, ou passo o comando direto. Posso passar select aqui junto com a conexão. Aí eu evitaria estar criando esse objeto. Mas não tem problema, deixa ele aí. Então, criei aqui, coloquei o comando. E o que o Data Adapter vai fazer? Eu executo um método chamado fill, que adiciona ou atualiza as linhas dentro do dataset. Qual dataset? Que eu estou passando como parâmetro que eu criei aqui. E dentro desse dataset vai estar o retorno do meu comando select, que vai retornar todos os meus clientes. E aonde eu vou passar esses clientes? Eu vou passar para o grid view. Para o grid view eu coloco ele como data source e depois dou um data bind. Para quê? Para trazer as informações do dataset para a minha tela, para o meu grid view. Tá? Então, vamos lá. Vou executar aqui a aplicação. Ele fala que vai mudar meu webconfig, né? Porque ele quer mudar para debug. Eu dou OK. Apareceu aí a nossa tela, nossos status, e agora eu vou clicar em salvar, só que o nome está errado. Bom, eu cliquei em salvar e ele foi lá e fez uma busca na base de dados, só que ele não retornou nada. Por quê? Porque a gente não tem nada na base de dados. Então eu vou mudar aqui, ó, inclusive, vou lá no ASPX, tá? Vou mudar aqui o nome do botão para BTN, tá? Buscar, ok? Alterei ele para BTN buscar e vou alterar aqui o text dele para buscar, beleza? E aqui, ó, no meu método, eu tenho que mudar também, ó, buscar, tá? Então, eu mudei aqui, ó, e vou trazer esse comando todo que eu fiz para cá, para buscar. E vou apagar esse método, tá? Apaguei o método salvar, ok? Então, eu tenho o método agora buscar e eu vou colocar esse botão aqui, ó, vou colocar ele em outro lugar. Vou dar mais um Enter nele, que é o baixo, beleza? E vou criar um outro botão salvar, tá? No standard aqui, ó, botão salvar. Então, eu tenho aqui, vou mudar, btn salvar, ok? Salvar. Vou clicar duas vezes e vai criar um outro método para mim, que é o salvar. Bom, até então eu estou buscando. Por que ele não buscou nenhuma informação para mim? Por que ele não retornou nenhuma informação para mim para o site? Porque eu não tenho cliente lá. Eu não tenho nenhum cliente lá. Então, antes disso, né, nós vamos criar o insert para poder inserir cliente lá. Nós vamos fazer a mesma coisa de cima. Ó. Vou copiar e colar até essa parte aqui, ó. Só essas duas aqui. Porque para inserir, eu não preciso do data adapter nem do dataset. Por quê? Se vocês entenderam bem, o dataset e o data adapter é para buscar dados. O data adapter vai no banco de dados, executa o select para mim e preenche um dataset com todos os dados que ele buscou.
Quando eu estou fazendo uma inserção, eu preciso retornar todos os dados que eu inseri? Não, eu vou lá, vou inserir um registro e pronto. Ele vai retornar apenas para mim um número, né, de registro que foi retornado, que foi incluído, que no caso vai ser 1. Bom, eu vou criar aqui, a conexão é a mesma coisa, tá? Connection com, beleza? O comando é select? Não. O comando agora é insert into, né, cliente. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, dentro de um string, né, query. Vamos colocar aqui, O que eu vou fazer? Vou criar aqui, insert into cliente, os campos que eu vou inserir, que nesse caso é nome, status e data cadastro, que eu vou colocar ela como automático, tá? Então, se eu vier aqui na minha tabela, eu tenho nome, data cadastro e status. Inclusive, vou colocar na mesma ordem, só para não ter problema. Values, né? Olha, sobre comandos SQL, eu vou estar ensinando na videoaula e no curso de SQL, tá? Aqui é apenas o que eu quero passar para vocês. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, o concatenar, né? Com os meus campos da tela. txt nome.text, né? Vírgula. Agora eu vou colocar aqui, ou melhor, já vou ensinar para vocês com parâmetros, tá, gente? Não costumo ensinar assim direto com parâmetros, mas eu acho que vai ser muito melhor ensinar já com parâmetros do que como query string, como concatenação. Então, status. Bom, o que acontece? Eu criei aqui values, coloquei aqui como string mesmo, arroba, nome, arroba data e arroba status. Bom, como é que ele vai saber que esses campos, arroba nome, arroba data, arroba status, tem que ser os campos que eu quero passar? Nós vamos fazer da seguinte maneira. No command, tá? O command eu vou ter ele aqui, vou estar passando. Ele não pede uma string como parâmetro. Então, eu vou colocar aqui a query. A query não é um tipo de string. É só para não ter que colocar esse campo todo aqui, tá? Eu criei uma string e joguei ele para cá. Ok? Então, só para não confundir, porque podem confundir, então eu vou colocar ele todo aqui, tá? E vou arrancar esse string daqui. Criado o nosso command, o que eu vou fazer? Eu tenho que falar que esse arroba nome, esse arroba data, esse arroba status corresponde a um determinado valor. Como que eu faço isso? Command.parameters.add o if value e agora o nome do parâmetro. Olha lá que legal, arroba nome. Agora eu passo o valor. Qual que é o valor? txt nome.text, que é o valor que está lá na tela. Então eu vou adicionar mais dois parâmetros, não é isso? Que é o data, olha aqui, data e o status. Como é que é a data? Data não está na tela, então eu vou fazer o seguinte: system.datetime, tá? .now. Ele vai adicionar a data atual. E o outro aqui é TDL, né? Na verdade eu coloquei como drop-down list mesmo, eu não mudei o nome. Então drop-down list 1.selected value, tá? Ok? Então agora eu adicionei parâmetros. O que eu estou fazendo com esses comandos aqui? Eu estou falando que nome, data e status tem esses valores, tá? A ordem não muda, o que muda não altera nada, tá? O negócio é que eu posso colocar status antes, não tem problema, o negócio é o nome do parâmetro. Vou voltar aqui, eu só coloco na ordem para poder ficar mais legível, né? Vamos dizer assim. Então, ok, adicionei os parâmetros e agora o que eu faço? Eu tenho um comando aqui, no próprio command, tá? Antes disso, aqui, no Data Adapter, quando eu passo para ele a conexão através do command ou uma conexão direto, o Data Adapter ele se encarrega de
abrir a conexão, porque ele trabalha desconectado. O dataset ele trabalha desconectado. Então, eu tenho aqui a opção de, dentro do Data Adapter, quando eu faço fill, ele abre a conexão, executa o comando select e fecha a conexão automaticamente. Em nenhum momento eu abri a conexão. Ele faz isso para mim. Ele abre e fecha a conexão sozinho. No caso de um comando de insert, update ou delete, eu preciso fazer o quê? Conexão.open, tá? Eu preciso abrir a conexão para executar alguma coisa lá. Depois que eu abro a conexão, eu executo o seguinte, execute no query. Execute no query é usado para executar queries, né, na base de dados que não precisam de retorno. Tá? Então, insert, update, delete, é tudo através de execute non-query. Tá? Porque execute non-query ele me retorna o inteiro. Tá vendo? Olha ali, ó, int. Ele me retorna o inteiro. O que é o inteiro? Ele me retorna o número de linhas que foram afetadas por esse comando select. Que nesse caso, por exemplo, se eu der um insert num determinado registro, ele vai retornar 1. Porque eu apenas inseri um registro. Se for delete, eu deletei 50 registros. Ele retorna para mim que eu deletei 50 registros. E no caso do insert, apenas 1, né? Então ele retorna aqui o número do registro. Mas não é obrigatório chegar aqui e colocar quantidade de registros. Não é obrigatório. Eu não preciso fazer isso, tá? A não ser que tenha necessidade da aplicação retornar um número de registros. Aí tudo bem. Bom, nesse momento aqui eu já executei. Então o que eu fiz? Execute no query, já executei o insert. E o que eu faço depois? Connection, né? Ponto close. Ok? O que eu fiz? Fechei a conexão. Executei o comando lá e fechei a conexão. Então o que nós vamos fazer agora? Vamos executar a nossa aplicação e vamos tentar executar aqui uma query de insert, né? Então, Carlos Júnior, status ativo, salvar. Opa, parece que salvou. Vamos buscar? Busquei. Olha lá que legal, ele já trouxe para mim todas as informações da base de dados que eu acabei de incluir. Então, vamos fazer isso tudo junto, tá? Como que eu faço isso tudo junto? O buscar, eu vou criar um método para ele. Buscar. Então, eu vou criar um método aqui, ó, public void buscar. Estou criando um método que vai buscar os registros. Então, o que eu faço? A todo insert, depois que eu fechar tudo, eu vou buscar as informações. Não é muito melhor isso? E outra, eu vou criar aqui, ó, no if, diferente de isPostBack, eu expliquei para vocês o que era o isPostBack. O que é o isPostBack? Eu quero saber o seguinte, se a página está sendo recarregada. Se a primeira vez que a página entrou, ele não é um postback. Então, por isso que eu coloco de sinal de diferente, tá? Sinal diferente aqui, ó, do C# é uma exclamação. Então, eu pergunto, se eu fizer só assim, ó, eu pergunto o seguinte, é um postback? A página está sendo recarregada? Não, não está. Então, ela não vai passar aqui, ela só vai passar aqui na segunda vez. Então, eu coloco o sinal de exclamação para falar, não é a primeira vez, eu estou invertendo a minha lógica, eu estou invertendo o meu retorno. Eu pergunto, é a primeira vez? Ele vai falar que não. Só que agora eu estou invertendo. Então, o que ele vai falar? Que sim. Então, isPostBack é diferente de isPostBack, eu estou recarregando a minha página? Não. É a primeira vez? Então, se é a primeira, eu busco os registros. Para não ter que ficar buscando os registros toda hora, né, a todo momento, então eu coloco aqui dentro do isPostBack. Eu expliquei sobre o isPostBack na aula do ASP.NET, ok? Então vamos executar aqui a aplicação. E o que ele vai fazer para mim agora? A cada insert, logo que abre, ele já carrega. E a cada insert, olha aqui, ó, vou cadastrar aqui agora no Carlos. A cada insert, ele vai atualizar para mim. Tá vendo que legal? Então vou colocar aqui, ó, Joselito. Joselito é ativo. Salvar, tá vendo? Olha lá. Genoveva. Inativo. Salvar. Tá vendo? Ele já vai carregar, ele já vai salvando e já vai colocando aqui para mim as informações. Data cadastro. E olha, eu não determinei lá no Grid View o nome das minhas colunas. Ele pegou sozinho, tá vendo? Ele pegou sozinho o nome das minhas colunas. Só que ele pega com um nome esquisito, tá vendo? Ele pega o nome do campo. Então nós vamos alterar isso agora. Nós vamos aqui no Default AspX,
vamos aqui nas propriedades, né, do Grid View. Eu vou aqui, ó, primeira coisa, Auto-Generate Column, False. Agora eu vou em Collections, tá vendo? Columns, né? Collection. Eu vou criar aqui, ó, são quantas colunas? São 4. 1, 2, 3, 4. A primeira coluna, vou colocar aqui como ordem alfabética, a primeira coluna, Data Field. ID é o nome lá do campo, lá da tabela, tá? ID cliente, ok? E qual que é o header? Qual que é o nome que vai aparecer no header da coluna? Vai ser código. A mesma coisa aqui, ó. Data Field, nome. E qual que é o nome lá do header? Nome. O outro vai ser data underline cadastro. Reparem que é o nome lá da tabela, que está sendo retornado lá no dataset. Vou colocar assim, ó, cadastro. Ok? E o último eu vou colocar status. Status, ok? E o data field é status. Vou dar um ok. E o que ele faz aqui para mim? Vou mudar aqui agora. Só dar um auto format aqui, ó. Vamos colocar aqui um design bonitinho, que ele já vem, tá vendo? Como padrão, ele já vem algumas coisas já pré-configuradas de estilos, tá vendo? Posso colocar aqui o estilo que eu quiser, que eu achar mais legal, tal. Beleza? Então, vou colocar aqui um estilo qualquer, ele vai colocar as informações. E agora, o que eu vou fazer? Vou executar a aplicação de novo, só para poder mostrar para vocês como é que fica, tá? Olha aí. E o nome das colunas alterado, tá vendo? Já não é mais aqueles nomes automáticos, e sim os nomes que eu coloquei. Beleza? Bom, agora eu vou excluir determinado registro. Como é que eu excluo um determinado registro? A primeira coisa, eu tenho que ir no Grid View e falar com o Grid View o seguinte. Olha, você tem um campo que é chave, tá? Então, vou selecionar aqui, ó, Grid View. Vou falar com ele o seguinte, Grid View, você tem um campo que é chave. Aonde que eu vou colocar esse campo? Data Key Names, quer ver? Ó? Opa, Data Key Names. ID cliente, ok? Desculpa, gente. Falando para o Data Grid, qual que é o key dele, né? Qual que é o ID, eu tenho na hora de um clique no grid, por exemplo, eu tenho essas informações. Então, eu vou adicionar ao grid aqui, ó, um template field. Olha aqui, ó, edit columns, tá? Eu vou adicionar aqui, ó, template field, ok? O que é o template field? Template field eu coloco nele qualquer objeto. Eu criei a coluna, né? E agora eu vou editar essa coluna. Tá vendo que ela tá vazia? Eu vou editar essa coluna agora como edit template, ok? E dentro do edit template, que é a coluna, eu vou criar um link button, ok? Criei aqui um link button e vou colocar o nome do link button o seguinte, lnk editar, ok? Desculpa, lnk excluir, ok? E vou colocar aqui no text dele excluir, ok? Bom, clico com o botão direito, End Template. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar numa parte um pouco mais chata, né? Um pouco mais complicada, que é o seguinte. Eu vou clicar aqui no Data Grid, vou nos eventos do Data Grid e vou falar o seguinte. Lá no Data Grid, no How Data Bound, tá vendo? How Data Bound, tá? Eu posso pegar e modificar algumas coisas desse grid, né? Alguns itens desse grid. Só que eu vou fazer, o que eu vou modificar mesmo vai ser o How Command. Por quê? É um evento de clique do grid, tá? Quando eu clicar no grid, o que vai acontecer, entendeu? Uma coisa que eu deixei de fazer aqui é o seguinte. Vamos aqui, ó. Edit Template, clico no botão de novo, F4, vou nas propriedades, tá vendo? Link excluir. Existe uma propriedade que chama Command Name. Eu vou colocar o nome como excluir, ok? Vou dar um End Template,
Vou lá no command de novo. E o que eu vou fazer agora? Bom, eu preciso saber se ele está querendo excluir ou se ele está querendo, por exemplo, editar. O evento, o grid command event arguments, ele traz aquele command argument para mim. Então eu tenho i.command_argument, ó, como command name, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um if command name.equals igual a excluir. O que eu vou fazer? Eu vou criar um método aqui, ó, que é a mesma coisa do salvar, praticamente. Então, eu copiei, protected, void, excluir. Vou passar para ele como parâmetro, código cliente. Abro chaves, né? E vou mudar o comando aqui, que vai ser o seguinte, delete cliente, where, né? Where ID cliente, né? Igual ao ID que eu vou passar agora, né? Que no caso ID aqui, ó, ID cliente, ok? Então tem aqui ID cliente, vou passar ele como parâmetro, ok? Que é o código do cliente que eu quero excluir. Então, delete cliente, where ID cliente, igual ao ID cliente que eu estou passando. Então, como agora o nome do parâmetro é outro, eu vou passar aqui, ó, quem? Código cliente que eu passei como parâmetro no método. Depois que eu faço isso, a execução é a mesma. Olha aqui, ó, connection open, execute no query, close, tá? Só não tem o... Aliás, pode ter o buscar, porque aqui, ó, atualiza grid view, ok? Então, vamos lá. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso pegar o código desse cliente lá no grid view. Então, tem aqui, ó, eu pego o argumento, transformo no inteiro e jogo para dentro de código. O que é esse argumento aqui, command argument? É o código do meu usuário. Só que é o seguinte, eu preciso ir no meu ASP e colocar aqui no command argument lá do meu grid, na linha dele, ele precisa ser o ID do cliente. Então, olha aqui, ó, dentro de ASP template field, item template field, eu vou dar um espaço aqui e vou colocar, ó, command argument. Vou abrir o parêntese aqui. O que eu vou fazer? Eu vou criar um comando aqui do ASP, que é o seguinte, databinder.evol, né, que eu vou pegar um valor, tá, de um determinado lugar, eu vou colocar o container, né, que é o normal, tá? Na verdade é o content.data, container.data item, tá? Vírgula a expressão, ok? Bom, o que ele está falando? Ele está falando que eu preciso fazer um negócio de componente model, mas é porque está errado, tá? É porque eu preciso colocar aqui, ó, o cerquilha, tá vendo? Depois que eu coloco cerquilha, que ele vai executar isso para mim. Eu estou falando com ele que é o seguinte, você vai fazer um databind no command argument, vai jogar valor para ele, passando o container data item, que é o dataset, né, que eu passei como source, e o que você vai pegar lá? Você vai pegar a coluna para mim, ID cliente, tá vendo? É isso que ele faz, ok? Existem várias maneiras de se pegar valores de um item para poder alterar, excluir ou algo assim, tá? Essa é apenas uma delas, é a que eu vou estar mostrando para vocês nesse momento, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos lá, ó, vamos executar a nossa aplicação. Marca de servidor. Peraí, que está falando que tem alguma coisa errada. Deixa eu ver aqui, tá certo aqui. Sim. Eu acho que é por causa da aspas que eu tenho que colocar aqui como aspas simples, tá? É isso que eu devo fazer. Vamos executar aqui, vamos ver. Ok, isso mesmo. Tem que passar como aspas simples, tá, gente?
Agora, o que eu vou fazer? Eu vou excluir aqui, ó, a Genoveva. Excluir. Opa, ele não sumiu. Buscar. Vamos ver o que está acontecendo, tá? Vamos lá no CS. Vamos ver aqui. Ah, sim, é claro que ele não vai excluir nunca. Eu apenas peguei o código. Então, agora eu tenho que excluir. Eu não criei aqui o método excluir passando o código como parâmetro, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou executar o excluir passando quem como parâmetro? Código, ok? E o que esse método faz para mim depois que ele exclui? Ele busca de novo para poder atualizar o grid. Então, vamos lá. Executar a aplicação. Vou excluir a Genoveva. Excluir, ah lá, que legal, ó. Tá vendo? Então, agora nós podemos incluir aqui de novo. Genoveva, vamos incluir ela. Vamos incluir o Joselito, tá? Vamos incluir qualquer coisa, tá vendo? Vejam que o código ele é incremental, tá, gente? Ele vai pegar sempre o último código que foi inserido, porque como é automático pelo SQL, o SQL já indexou o 2, o 3 e o 4, então ele não volta mais, tá? Então ele sempre continua o código, ok? E a mesma coisa eu posso incluir aqui qualquer um outro, tá? Então, estou incluindo aqui vários, para poder ter vários também para excluir, ó, excluir, tá vendo? Então, o nosso método de exclusão funcionou, ok. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos atualizar um determinado usuário. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, atualizar, né? Eu vou passar aqui as informações, nesse caso, eu não vou passar código. Na verdade, eu vou passar, ele vai ter que pegar todos os valores. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, ó, update, né, nesse caso, update, cliente, set, né, esse é o comando do update, nome, vírgula, status, ok? No caso de nome, vai pegar, aí vai pegar @nome. No caso de status, ele vai pegar @status. Então, são dois campos que eu vou alterar. De acordo com o quê? De acordo com o ID do cliente que eu vou estar passando. Então, eu tenho o ID do cliente, tá? Que eu vou estar passando. Vou mostrar para vocês como que eu vou passar. Na verdade, eu vou ter que passar ele todo junto, tá? Tudo junto. Então, eu vou deixar aqui código cliente mesmo. Não, vou passar de uma outra maneira. Vai ser melhor, tá? Vai ficar mais bonito, vamos falar assim. Então, nome e aqui, ó, status, tá vendo? Então, tá, como é que eu vou passar isso? A primeira coisa, nome vai vir do text box, então tá lá no text box, ok? O status, a mesma coisa, vai vir lá do drop-down list.selectedValue. Bom, mas e o código? O código eu posso tanto passar, tá? Como pegar de um determinado campo. Nesse momento, eu vou passar apenas o código do cliente, tá? Eu posso também pegar de um determinado campo que eu vou mostrar aqui para vocês. Vai se chamar hidden, HDN, código cliente. É um campo hidden que a gente vai ter ou não, tá? Vou fazer melhor, LBL, código, que aí exibe o código, .text. Esse LBL existe na nossa página? Não, não existe. Nós vamos criar ele agora. Design, vou colocar aqui, ó, nome, label, tá? Vamos colocar aqui, ó, F4, que é para mostrar as propriedades. Vou apagar aqui, vamos colocar aqui, ó, LBL código, ok? Bom, o que é esse LBL código? Ele vai guardar o código do meu cliente. Eu vou adicionar uma coluna a mais, template field, tá vendo? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o outro. Ok. Vou pegar aqui, vou editar agora o template field. Edit templates. Eu vou selecionar o outro template, tá vendo? Ou 5, item template. Vou colocar um link button do mesmo jeito que eu fiz com o outro. Vou criar aqui, vou aqui nas propriedades. Só um minuto. Tem hora que ele não... Aqui. LNK editar. Ok? O que vai vir no command name? Editar.
ok? O que vai vir no command argument? Nesse momento, nós vamos colocar aquele mesmo comando que a gente colocou no outro lá, tá? Então, editar. Então, eu vou vir aqui, ó, end template. O que diferencia? Só o nome. Então, eu vou pegar aqui, ó, command argument, é o mesmo, tá vendo? Command argument. Há uma diferença entre command argument e command name, tá? Eu vou lá agora no meu command name e vou fazer o seguinte. Se editar, tá vendo? O que ele vai fazer? Atualizar. Beleza? Então ele vai lá, vai atualizar o meu campo. Só que quando eu clicar, na verdade, em editar, ele não vai atualizar direto não, tá? O que eu vou fazer? Quando eu clicar em editar, eu vou pegar o seguinte. Lá no meu LBL código, text, eu vou jogar o valor do meu command argument, que é o código, certo? Bom, e como é que eu vou fazer para os campos? txt e o dropdown list 1. O que eu vou fazer? Eu tenho que pegar o grid, porque eu tenho que pegar a linha do grid. Então, eu vou fazer o seguinte. Grid view, né, nesse caso. Grid view. Vamos colocar aqui grv, tá? Recebe, olha o que eu estou fazendo. Estou fazendo um cast, tá? O que é esse cast? Eu estou transformando um controle, um determinado controle, tá? Em grid view, tá? Vou transformar o controle, né, para isso. Só que é o seguinte, eu preciso fazer algumas alterações, tá? A primeira coisa é o seguinte, eu vou colocar aqui, lá no meu ASPX, data, item, né? Nesse caso, data, item, index, tá? Que eu vou colocar aqui, ó. Não vai ser mais o bind, tá? Nesse caso, mudei no lugar errado. Aqui pode ser ID cliente. Aqui não, tá? Aqui, ó, nós vamos colocar que é o data item index. Por que o data item index, tá? O data item index, deixa eu voltar aqui. O data item index, ele vai me retornar o nome, o índice da linha que foi clicada. Nesse caso, eu vou colocar aqui, ó. Índice, index, que vai ser o que? int.parse, tá? i.command argument, ok? O que ele está fazendo? Ele está pegando o command argument e está transformando num índice, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu controle, vou criar aqui, ó, um grid view how, porque eu preciso da linha que foi clicada do grid view para poder pegar as colunas. Então eu tenho aqui, ó, grv clientes.house, né, nesse caso, e vou passar para ele, o quê? O índice da linha. Quem é o índice? Olha lá, ó, index que eu criei, ok? E o que eu vou passar para meus controles de tela? Eu vou passar justamente a célula. Olha aqui, ó, ponto cells. Qual a célula que eu vou passar? É só olhar aqui, ó. Eu preciso passar, é só eu contar as células, as colunas aqui, ó. 0 é código, 1 é nome. Então, vou pegar 1, tá? Que é o nome, e vou transformar em string. Agora eu preciso do status. Como é que eu pego o status? 0, 1, 2, 3, que é status. Tá? Então, nesse caso, eu vou pegar aqui, ó, house, cells. Nesse caso, é o 2, tá? Vocês conseguem... não é o 2, não. 0, 1, 2, 3. É o 3. Vocês conseguiram entender isso aqui, ó? Eu peguei a linha, eu peguei o índice da linha que foi clicada. Tá? Eu peguei ou a linha 1 ou a linha 2, o índice da linha 0, 1, 2, tá vendo? O índice da linha dentro da data grid. Depois que eu peguei esse índice da linha, eu posso ir lá no meu grid e selecionar uma linha do meu grid. Eu selecionei a linha
que foi selecionada no caso, e trago aqui para o house. No how, eu vou e coloco qual que é o valor que eu quero, tá? E o que eu vou fazer agora? Vou passar para o meu atualizar, ó, vou tirar esse atualizar daqui, vou selecionar, tá? E o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou pegar, vou selecionar, né? E vou pegar o meu botão, nesse caso, botão. Vou fazer o que com o botão? Na verdade, eu vou criar um outro botão aqui só para atualizar isso, tá? Vocês podem estar criando apenas um botão, aí vocês ficam mudando lá as informações do botão. Isso aí é o menor dos problemas. Nós vamos aqui, ó, btn atualizar, ok? Eu vou colocar aqui, ó, atualizar, ok? Vou clicar 2 vezes no meu botão atualizar e vou fazer o que? Atualizar. O que ele vai fazer? Ele vai pegar as informações do meu text e vai fazer uma atualização. Vamos executar aqui para a gente ver, ó. Executei, né? Tô executando a aplicação. Agora o que eu vou fazer? Vou clicar aqui, ó. Opa, link button que ele ficou com a informação. Vamos alterar aqui, ó. Vou lá no source, o name dele ficou como link button. Aqui, ó, tá errado. Então é editar, ok? Vamos executar a aplicação. Vou clicar aqui, ó, Joselito. O que vai acontecer? Opa, peraí. Field, cell, só um minuto. Ele não pegou o nome. Vamos ver aqui por que ele não pegou o nome. Então, se 0 é o ID, 1 é o nome. Ele deveria ter pegado aqui o nome. Só um minuto. Vamos verificar aqui o código. Ah, sim. Oh, gente, desculpa. Não é toString que a gente pega, não. É ponto text, ok? Aqui, ó, ponto text. A mesma coisa para esse cara aqui, ó, ponto text. Vamos executar a aplicação agora. Ok? Editar. Olha lá que legal. Joselito subiu o código aqui para mim. Então, Joselito Canabrava. E vou colocar ele como inativo. Agora eu vou atualizar. Atualizei e vou buscar. Vamos ver aqui porque ele não atualizou. E na atualização também eu vou colocar deixa eu ver aqui, update, cliente, set nome, status, ID cliente. Então LBL código, selecionar, pegou do text e pegou do label. Atualizar. Vamos ver o que ele está fazendo. Vou debugar aqui a aplicação. Vamos ver o que está acontecendo, ok? Joselito. Editei o Joselito, vou colocar Joselito Canabrava e vou colocar ele como inativo. Vou clicar em atualizar. Então, vim aqui, ó. O era de cliente igual a esse. Vamos ver o que ele está pegando. Está pegando 2. Está pegando Joselito Canabrava. E está pegando o I. Abrir a conexão, tá? Update, cliente, set nome, executou. Where ID cliente igual a 2. Bom, espera aí que deveria ter atualizado. Achei o erro, gente. É o seguinte. Entendi agora. Eu dei bobeira aqui que eu preciso passar no código a mesma coisa. Só que aqui, ó, é no 0. Tá vendo? LBL código. Vamos executar que agora funciona. Então eu tenho aqui, ó, Joselito, inativo, atualizar. Agora ele atualizou. Tá vendo que bacana? Então atualiza aqui da maneira que eu quiser, tá? Então, vamos editar de novo. Vou vir aqui, atualizar. Então, o que a gente viu, gente? Recuperação de dados, atualização de dados, inclusão de dados e exclusão. Vimos todos os processos da exclusão da manutenção de um determinado registro, tá? Bom, espero que não tenham ficado confuso nessa parte aqui, ó, da edição, mas caso tenha qualquer dúvida, manda e-mail para mim, eu explico para vocês como que isso está funcionando,
Tento deixar um pouco mais claro, mas eu tentei o máximo aqui deixar bem claro para vocês, tá? Mas pode ser um pouco complicado pegar logo de início, mas é isso aí, é bem simples isso de se entender, é só essa parte aqui que é um pouco mais chata. Bom, agradeço a todos aí e até a próxima aula. Até mais.